Oi, tudo bem? Hoje vamos seguir falando dos poetas líricos gregos arcaicos e um grande poeta hoje, Alceu. Essa antologia, organizada pela Juliana Ragusa, trazem os nove poetas e suas canções. Vamos entrar agora nos poetas dos séculos sétimo e sexto antes de Cristo. Alceu é um poeta bem conhecido. Ele nasceu na cidade lésbia de Mitilene, na ilha de Lesbos, cerca de 630, 580 a.C. Ele é contemporâneo de Safo, que também é da ilha de Lesbos. Nascido na aristocracia, na cidade de Mitilene, na região da Eólida, litoral norte da costa da atual Turquia e ilhas adjacentes. Alceu foi, como outros, poeta e guerreiro, contemporâneo a Safo. Sua produção em dialeto lésbio eólico, que é também o dialeto da Mélica sáfica, foi volumosa. Em meio aos fragmentos de Alceu encontra-se grande variedade temática e formal, e aguerrido ânimo nas arenas marcial e política. Esta em franca ebulição, dado o processo de mudança em curso em Mitilene desde o início do século VII a.C., com a queda da família dos Pentílidas, que até então controlava sem concorrência o governo da cidade, amparando-se nas alegadas ligações míticas com a família do herói Agamenon. Pêntilo, o fundador da linhagem, seria filho de Orestes e, portanto, neto do rei Argivo, líder da expedição dos gregos contra Troia. Então, na ilha de Mitilene, essa família dos Pentílidas dominavam há tempos. E o Alceu se envolve nesta confusão, porque essa família cai, mas ela se achava com direitos míticos sobre o governo da ilha. Com a referida queda, Mitilene passou a instabilidade típica das tiranias, apoiadas por facções aristocráticas rivais, uma das quais a de Alceu e seus sócios, num fenômeno típico da era arcaica na Grécia. Então, o Alceu, ele vai ser de uma família rival à família dos Pentílidas. Essa luta política vai ser constante aí durante a vida do poeta. Vale notar que o ânimo aguerrido da persona, que nas canções fragmentárias precariamente ouvimos, é sobretudo conservador. E seu objetivo não é outro que não a luta para restaurar um passado idealizado e aristocrático, todavia deslocado na nova realidade em movimento na cidade. Então a persona dos poemas, ela é conservadora e quer voltar a esse passado aristocrático e idealizado. Devemos ter isso em mente quando pensamos no alvo predileto da persona tão combativa, o tirano Pítaco, da família então dos Pentílidas, cujo nome figurará posteriormente na tardia lista dos Sete Sábios, e cuja voz jamais ouvimos no corpus alcaico remanescente. Por trás dessa posição antagonista estaria o quadro mais ou menos incerto que assim se desenha nas fontes antigas. Pítaco foi aliado da facção aristocrática que reunia dois irmãos do jovem Alceu e que lutou contra o tirano Megacles. Na idade adulta, Alceu juntou-se a essa facção que depôs outro tirano, Melancro, após o que um de seus membros, Mirsilo, juntou-se a Pítaco no governo compartilhado de Mitilene até cerca de 597 a.C. Nesta data, porém, morreu Mirsilo e com isso Pítaco tornou-se o Aiziminetes da cidade, ou seja, um tirano escolhido pelos mitilênios para governar por tempo indeterminado. Por essa razão desconhecida, Alceu teria então rompido com ele, o que o levou e a seus aliados a um primeiro exílio. E houve um segundo após a frustrada tentativa de derrubar Pítaco. Interessante observar então que Alceu está sempre em confusão com essa tirania, com a queda e deposição de tiranos. Ele se envolveu na política e isso vai aparecer nos seus poemas, nas suas canções.
Essa questão política é muito forte na poesia de Alceu. Este, porém, o perdoou, né? Pítaco perdoou Alceu e permitiu que retornasse a Lesbos, morrendo talvez um pouco antes do poeta, ou mais ou menos na mesma época. Então é uma vida conturbada, né? Ele é um poeta e guerreiro misturado aí com essas confusões políticas. Do ponto de vista de sua performance e mesmo da atmosfera, conteúdo e linguagem das suas canções, a poesia de Alfeu é fortemente simposiástica, então ela aparece como uma poesia dos simpósios e marcada pela associação aristocrática masculina. Então a gente percebe que ela foi cantada dentro dessas casas da aristocracia, voltada principalmente para aristocratas, homens, sexo masculino, que se reuniam para beber, cantar, ouvir então essas músicas, essas mélicas poéticas. É uma associação restrita, típica do simpósio, o grupo de amigos chamado Etaireia, grupo de companheiros, homens adultos unidos pela trinca amizade, política e guerra. Então isso é legal a gente ter em mente. Essas canções políticas de Alceu são canções simposiásticas dentro dessa tríade: amizade, política e guerra. Também seus familiares e os de seu grupo social deviam compor a audiência das canções, provavelmente mais monódicas do que corais, adequadas ao ambiente, mais privado do que público, ao ambiente do simpósio, como foi falado antes, né, dentro desse contexto aí simposiástico. O papel de suas canções nesse contexto, característico da poesia oral, sempre relacionada diretamente com a vida da comunidade do poeta, seria o de retomar e reafirmar valores aristocráticos, daquele passado idealizado, já aqui falado, né, como eu disse antes, nutrindo a versão de seu grupo de etairoi, sócios, companheiros de classe de armas de política, sempre contra um outro grupo. Então, assim, é um partido, né? Já, esse grupo de amigos aí que é contra um outro grupo político, devido às mudanças em curso e àqueles que sustentavam e definiam a tirania como Pítago. Mas não só de canções políticas se alimentavam as audiências, sobretudo simposiásticas de Alceu. Também de canções convivais, celebrando o vinho e os prazeres do simpósio, de temática mítica e de hinos aos deuses. Essas temáticas também aparecem nos fragmentos. E sabemos que na tradição antiga, notadamente em testemunhos latinos, como o do poeta do século I a.C., Horácio, Alceu é reputado por canções amatórias, canções de performance simposiástica, infelizmente muito mal representadas no corpus sobrevivente da sua obra. Então, Horácio, poeta romano do século I a.C., ele fala dessas canções amatórias, que não é muito bem assim elaboradas, né, segundo aqui os estudiosos. Paixões, amizades compunham as relações dos simposiastas, dos etairoi. Etairoi, grupo de amigos, companheiros, amigos políticos, né? Companheiros também de ideias. Aqui a autora vai pegar muitos fragmentos de Alceu, principalmente fragmentos políticos, ela pega um pouco de cada. Eu separei alguns. Por exemplo, o fragmento 10, que é o que abre a antologia aqui de Alceu. O fragmento 10 diz: a mim, mísera, a mim, de todos os males, partilhando, casa, destino odioso, pois me sobrevém ferida incurável, e o ventre do cervo no peito cresce, temeroso, enlouquecendo, com obsessões. O que ele quer dizer, né? Preservado esse fragmento 10 nos papiros de Oxirrinco, de papiro 1789 e 2166, século I depois de Cristo, o fragmento precário é peça particularmente interessante por dois motivos. Primeiro, o simpósio constituía um espaço de performance
e reperformance de gêneros poéticos variados. E o entretenimento se dava sob o efeito do vinho e do relaxamento que este produzia. Nesse contexto, ocorria a apresentação de versos pelos convivas, na qual deveriam mostrar a habilidade que uma formação adequadamente aristocrática lhes dava. E por isso competiam uns com os outros pela melhor performance de Homero ou de outro poeta renomado. Fragmentos como esse fragmento 10 de Alfeu, pensados nesse cenário simposiástico, mostram como é problemática a simples equiparação poeta-persona, pois há nele claramente o ingrediente da encenação dramática. Um performer masculino assume uma voz feminina ao cantar. Então, se nós observamos, começa assim, ó, a mim, mísera, a mim, de todos os males, partilhando. Então, é uma mulher, uma voz performática feminina. Eis o primeiro motivo que torna o fragmento digno de atenção, a despeito de sua precariedade textual, pois é evidência do entretenimento mútuo entre os homens, no simpósio, pela representação em canção, pelo menos, do papel feminino. Então, quis trazer esse primeiro fragmento, por isso, é uma voz poética feminina, uma voz que canta, né, a dor de uma mulher. Esse é o primeiro motivo. O segundo reside no fato de que, assim como o fragmento 102 de Safo, inserido aqui nessa antologia, o 10 de Alceu traz intensas ressonâncias da canção popular, que tem como um dos temas mais presentes a queixa de uma voz feminina pelas dores e penas decorrentes da paixão feita a alguém, a um tu ou voz, como é característico da poesia grega arcaica. Então esse tema, como lá no tema galego-português do século XII depois de Cristo, a voz feminina, né, as cantigas de amor e de amigo, na Grécia do século VII antes de Cristo, também era comum essas canções populares, uma voz feminina chorando as suas mágoas, tentar cantar. A mim, mísera, a mim de todos os males partilhando, casa, destino odioso, pois me sobrevém ferida incurável, e o ventre do cervo no peito cresce temeroso, enlouquecendo com obsessões. Aqui é interessante, né? O ventre do cervo. A nota diz: pode haver aqui a referência à moça que profere essa fala. O cervo é usado na imagem da Virgem assustada no fragmento jâmbico 196A de Arquíloco, conhecido como Epodo de Colônia. A imagem do cervo seria a imagem da donzela ferida, né, assustada, com sofrimento aí no peito por ter perdido o amor. Pode ser isso, né? Vou ler de novo o fragmento. A mim, mísera, a mim de todos os mares partilhando, casa, destino odioso, pois me sobrevém ferida incurável, e o ventre do cervo no peito cresce, temeroso, enlouquecendo, com obsessões. Então, alguém que está sofrendo por amor. Fragmento 34, fragmento seguinte, diz o seguinte: para cá vinde, após deixar a ilha de Pélopes, ó filhos de Zeus e Leda, manifestai-vos com peito, ó Castor e Pólux, que pela vasta terra e pelo mar todo ides em corcéis de ágeis patas, e facilmente salvais os homens da morte, enregelante, saltando topo das naus de belos bancos, brilhantes de longe, e trazendo luz à negra nau na noite funesta. Bonito, né? É um cântico conservado nos papiros de Oxirrinco, 1233, esse cântico do século II depois de Cristo, e no papiro 1266 do século I depois de Cristo, o fragmento é um hino clético, prece de invocação de um deus para que venha a presença do suplicante. Então ele pede: para cá vinde, ó filhos de Zeus e Leda, após deixar a ilha de Pélopes. Está chamando o Deus, suplicando aos Dioscuros, Castor e Pólux, ou Polideuces, irmãos de Helena, gêmeos de origem semidivina. Na tradição mítico-poética eram ambos filhos de Zeus e Leda, ora de Tíndaro e Leda, ora de dupla ascendência. Note-se ainda que Castor, mortal, e Polideuces, imortal,
podiam desfrutar de ambas as condições alternadamente, e que que esses gêmeos inseparáveis, que em tantas narrativas salvaram a irmã de seus vários captores, podiam voar como se vê na tragédia Electra de Eurípides, século V a.C. Então, o Alceu convida, clama a presença desses deuses gêmeos para salvá-lo, né? Atentando para a última estrofe legível, pode-se concluir plausivelmente que na canção os Dioscuros, exímios ginetes, apareciam como salvadores das naus em perigo, no meio da noite. O fogo de São Telmo, que brilha no alto dos mastros, era reconhecido como sinal da sua presença. Então é interessante esse hino clético, é inovador, uma prece de invocação aos deuses presente aqui na poesia de Alceu. Vou ler de novo. Para cá vinde, após deixar a ilha de Pélopes, ó filhos de Zeus e Leda. Manifestai-vos com peito, ó Castor e Pólux, que pela vasta terra e pelo mar todo ides em corcéis de ágeis patas, e facilmente salvais os homens da morte enregelante, saltando, topo das naus de belos bancos brilhantes de longe, trazendo luz à negra nau na noite funesta. Nossa, achei muito lindo esse. Também o fragmento 42 eu separei para contar para vocês. Vou ler o fragmento. Como o relato dos males, a Príamo e a seus filhos, de ti o amargor, Ilion sacra. Não uma tal, o Eácida, Peleu, a boda todos os venturosos chamando. Conduziu, tirando dos sagões de Nereu, a virgem delicada à casa de Quiron, e soltou o cinto da virgem, amor, de Peleu e da melhor das Nereidas. Em um ano, uma criança gerou dos semideuses, o feliz condutor de fulvas éguas. Mas por causa de Helena os troianos pereceram, e também a cidade deles. Esse fragmento 42 foi preservado também no papiro de Oxirrinco, papiro aí encontrado nessa cidade, papiro 1233. É um dos mais conhecidos de Alceu. Insere-se no grupo de canções de temática fortemente mítica. Então, a temática mítica é precário, seu fim e seu início foram perdidos. O fragmento ataca Helena de Troia como causa dessa guerra e, portanto, da morte de vários guerreiros troianos e da destruição de sua cidade. E elogia como virgem delicada Tétis, a Nereida, filha de Nereu, o velho do mar, que gerou de sua boda com o herói Peleu, filho de Hércules. Boda esta estimulada por Zeus, e testemunhada pelos deuses todos, ela gerou Aquiles, o grande herói grego da Ilíada. É ele a criança referida nos versos finais da canção de Alceu. Ressalto ainda a referência ao sábio centauro Quiron, tutor de Aquiles, de quem mais direi ao chegar a Píndaro. Então vou ler de novo o fragmento, olha. Como um relato dos males, a Príamo e a seus filhos, de ti o amargor, Ilion sacra. Não uma tal, o Eácida Peleu, a boda todos os venturosos chamando, conduziu, tirando dos sagões de Nereu a virgem delicada, a casa de Quiron, e soltou o cinto da virgem, amor, de Peleu e da melhor das Nereidas, em um ano, uma criança gerou, Aquiles, né, dos semideuses, o feliz condutor de fulvas éguas, mas por causa de Helena os troianos pereceram, e também a cidade deles. Quis trazer esse fragmento 42 para mostrar que o Alceu também usa temas míticos, principalmente aí a Guerra de Troia, que Homero cantou no século VIII, no século anterior. Fragmento 45, é muito bonito também. O fragmento diz: Ó Ebro, o mais belo dos rios, junto a Eno te lanças ao mar purpúreo, precipitando-te pela terra trácia. E muitas virgens te frequentam e das coxas, com tenras mãos, encantam-se como unguento tua divina água. Achei muito bonito esse. Esse foi preservado nas mesmas fontes do fragmento 34 e 45, ou seja, nas mesmas fontes do fragmento 34, os papiros de Oxirrinco. Esse fragmento 45
nos conduz às terras estrangeiras. O rio Ebro ficava na região da Trácia, norte do Mar Egeu, perto do Mar Negro, uma região selvagem para os gregos, lá no norte, onde se situava Eno, cidade fundada por Mitilene, junto à qual desembocava aquele rio, como canta o verso 1, o Ebro. Ó Ebro, o mais belo dos rios. Junto a Eno te lanças ao mar purpúreo, ao mar negro, né? Junto a Eno, junto a essa cidade, te lanças nesse mar. Na cena do fragmento lacunar, preservado do início, desenha-se uma representação plástica de moças no banho, apreendida no movimento de voluptuosa suavidade, ó, e muitas virgens te frequentam. Das coxas, com tenras mãos, encantam-se, e no abandono fascinante ao fluir acariciante da água, como encantam-se como unguento tua divina água. De fato, o aspecto plástico visual intensamente erótico, resultante do detalhamento e riqueza da descrição, bem como da sensualidade da linguagem, se sobressai no fragmento que talvez enveredasse pelo mito de Orfeu, em cuja geografia se insere o rio Ebro, no qual o corpo decepado do cantor teria sido lançado e levado pelas águas até a ilha de Lesbos. Talvez ele cante, né, nesse poema inteiro o Orfeu. Destaca também na linguagem o uso de apalós, tenro, macio, no verso 6. Para as mãos das virgens, partenicai, adjetivo recorrente na caracterização física da beleza que suscita o desejo de quem a contempla. Igualmente, o uso do verbo teugen, encantar, enfeitiçar, próprio dos contextos eróticos. Salienta ainda a qualificação das águas do rio Ebro como macias e densas, excitantes ao tato, da imagem projetada pelo símile do unguento. Achei muito bonito esse fragmento. Vou ler de novo. Ó Ebro, o mais belo dos rios, junto a Eno, te lanças ao mar purpúreo, precipitando-te pela terra trácia. E muitas virgens te frequentam, e das coxas, com tenras mãos, encantam-se como unguento, tua divina água. Nossa, que lindo. Separei também o fragmento 70, aqui tem vários fragmentos de Alceu. Esse fragmento 70, ele não é muito longo, quero lê-lo. Toca, partilhando o banquete, a lira, junto a fanfarrões vazios, banqueteando-se a eles, mas que ele seja por boda, parente dos Atridas, devore a cidade como já junto a Mirsilo, até que a nós a Ares queira virar. Mas que esta cólera pudéssemos esquecer, e que relaxemos da luta devora coração e da guerra intestina que um dos Olímpios levantou, levando o povo à ruína, mas a Pítaco dando triunfo adorável. Pelos nomes aqui, Pítaco, Mirsilo, né? Nós já percebemos a questão política. É um canto que envolve essas questões. Esse fragmento consta do mesmo rolo papiráceo em que está preservado aí o fragmento 69, que é o papiro de Oxirrinco, 1234, do século II depois de Cristo. Então é uma transmissão indireta. Não, transmissão direta, está no papiro, né? Não foi uma inscrição. Está no papiro, então é uma transição direta, em que está explicitada a relação antagônica entre a persona e seu grupo, de um lado, e Pítaco e seus aliados, de outro, influencia a hipótese de leitura pensada para o fragmento anterior. Então, sempre aqui os dois, né, trazendo aí essa questão política. O persona do fragmento, ele é contrário ao outro grupo político. A persona ataca com sarcasmo os tiranos Mirsilo e Pítaco, que governaram juntos a cidade de Mitilene até a morte do primeiro, como foi observado lá na introdução. Mirsilo é na canção figura do passado, lembrada no ataque que visualiza Pítaco num banquete de fanfarrões, logo imoderado, ultrajante ao simpósio harmônico e moderado. Essa imagem se projeta no tirano glutão, que podemos identificar como Pítaco,
com base aí no verso 13, ele engole com sofreguidão a cidade. Deter esse devorador é entrar em guerra contra ele, e para tanto há que contar a persona e seu grupo encolerizado com o favor de Ares, que através da luta pode virar a favor desse grupo os ventos da política. Então começa, olha, mas que ele seja por boda parente dos Atridas, devore a cidade. Então esse Pítaco e Mircilo estão devorando a cidade, até que a nós Ares queira virar, Ares queira nos ajudar para enfrentar essa guerra intestina. Esse caminho, todavia, é doloroso, pois leva à guerra interna, devoradora e devastadora para os mitilênios, mas favorecida pela deidade que está ao lado de Pítaco. O tirano, posto no governo de Mitilene, com a sanção dos cidadãos, como bem sabe ao seu, não foi nunca destituído e sua posição de certo foi apoiada, à exceção da facção integrada pelo poeta e suas aliadas, por boa parte da aristocracia, inclusive pelos Pentílidas, grupo tradicional e antes detentor do controle político da cidade. Então tem sempre essas brigas entre esses grupos políticos, né? E o Alceu se envolve nisso. Note-se que a ligação firmada por núpcias entre Pítaco e essa linhagem, descendente dos Atridas, é lembrada também na canção com Desdém. Fica então aqui a clara consciência da persona de que uma guerra contra Pítaco será ruinosa para Mitilene e gloriosa para o tirano. Isso porque o poeta introduz na canção a adversativa que abre as exortações dirigidas ao próprio grupo a que pertence a persona, para que não haja movido pela cólera e não entre em guerra contra Pítaco e a deidade que o protege. Não se trata de um pedido de trégua ao tirano, mas de uma exortação à sua facção, pedindo-lhe ao menos no tempo presente da canção, esqueça a cólera e deponha as armas. Então o grupo do persona do poeta não adianta lutar contra Pítaco. Dado o conjunto de imagens simposiásticas, o tempo presente dessa invocação parece ser o do simpósio, justamente, mas o da etairia da persona e de seus sócios, certamente distinto daquele simpósio compartilhado pelos rivais, Pítaco e seus aliados, os fanfarrões. Então seria o grupo aqui acolhendo esta canção, o grupo a favor do persona, contra então Pítaco, que seria um outro grupo contrário aí, o grupo desse tirano, né? Vou ler de novo. Toca, partilhando o banquete, a lira, junta fanfarrões vazios, banqueteando-se a eles, mas que ele seja por boda parente dos Atridas, devore a cidade, como já junto a Mircilo, até que a nós Ares queira virar. Mas que esta cólera pudéssemos esquecer, e que relaxemos da luta devora coração, e da guerra intestina, que um dos Olímpios levantou, levando o povo à ruína, mas a Pítaco dando triunfo adorável. Então não adianta nós brigarmos, porque o Pítaco vai vencer. Tem vários outros fragmentos aqui, tem o fragmento 208a, que eu gostei também. O fragmento diz: não entendo o embate dos ventos, pois deste lado rola uma onda, outra daquele e nós no meio. Somos carregados sobre negra nau, muito atormentados na grande tormenta, pois a água funda recobre a base do mastro, e a vela está de todo translúcida, e nela há grandes retalhos, e as cordas afrouxam e os timões, e ambos os pés nas cordas, só isto me salva. Bonito, né? O fragmento tem por fontes principais o papiro de Oxirrinco, 2297, do final do século II depois de Cristo, e o tratado Alegorias Homéricas de Heráclito, século I depois de Cristo, no qual é citado a propósito da alegoria da nau do Estado, que remonta às epopeias homéricas e se acha também no fragmento jâmbico 105 de Arquíloco de Paros, cerca de 680 a 640 a.C. A imagem equipara a nau atravessando a tormenta no mar, a cidade enfrentando convulsões políticas, tantas e tão típicas no contexto dos numerosos governos de tiranias nas cidades da Grécia arcaica, como apareceu nos outros fragmentos. Segundo Heráclito, Alceu está em realidade falando, por meio da alegoria,
da instabilidade das tiranias em Mitilene e de Mirsilo. O termo-chave é este, instabilidade, ao qual se articula o sentimento de impotência humana no mundo cambiante, de forças muitas vezes incontroláveis e em choque. Tal articulação está fortemente marcada nos gêneros poéticos arcaicos como reflexo de um quadro político intensamente convulso, entre outras coisas. Note-se no verso 1 o termo estasis, embate. Significa também guerra intestina, luta civil. Seu uso, portanto, instaura uma ambivalência que não deve ter escapado à audiência de companheiros, os etairoi de Alceu. Então ele está falando da confusão aí dentro da cidade, essas guerras intestinas. Vou ler de novo. Não entendo o embate dos ventos, pois deste lado rola uma onda, outra daquele, e nós, no meio, somos carregados sobre negra nau. Muito atormentados na grande tormenta, pois a água funda recobre a base do mastro, e a vela está de todo translúcida, e nela há grandes retalhos. E as cordas afrouxam e os timões, e ambos os pés nas cordas. Só isto me salva. Que loucura, né? Então o Alceu vive no meio dessa confusão toda em que estava a cidade de Mitilene, né? Em Lesbos. Fragmento 296b. É um fragmento pequeno, diz o seguinte: ó ciprogênia, a ti num belo da Moanactides, junto às oliveiras adoráveis soprou, pois ao se abrirem as portas da primavera, ambrosia eles exalando, não, jovens, com jacinto eles se corando. A fonte aqui é o papiro de Oxirrinco, 2302, do século II ou terceiro depois de Cristo. Nele, uma prece parece abrir-se no verso 1, ó ciprogênia, Afrodite. O primeiro da canção, segundo a fonte, dirigida a Afrodite, a ciprogênia ou nascida em Chipre, ilha cara à deusa e proeminente em seus cultos. Se acertada essa leitura que considera a posição do nome da deidade na abertura do verso, a obscura figura de Damonactides motiva a prece. O que torna o fragmento particularmente relevante é a possibilidade de que seja um tipo de mélica, de canção que será muito conhecido na poesia erótica grega, o paidikon, um canto erótico encomiástico de um adulto a um belo menino, pais kalos, detentor do interesse sexual do amador, próprio do simpósio em que a presença dos meninos, rapazes, era considerado um adorno necessário, por sua beleza e juventude, e desejável para a formação destes que ali observavam o comportamento e a vivência dos homens da aristocracia. Então tem sempre essa questão da sedução desses jovens. A linguagem do fragmento deve ser pensada no âmbito dessa festividade, como poeta a conjugar elementos da natureza de modo a erotizar o cenário. É notável nesse sentido a expressão quando se abrem as portas da primavera. Primavera é esta plasmada também nas guirlandas de jacinto, com que os jovens se adornam perfumados, como diz a menção de ambrosia, de certo relacionada a eles. O poeta pode estar a desenhar as festividades simposiásticas em geral, mas também do florescer, talvez influenciado por Afrodite, de Damonactides, que atrai o desejo da persona, o homem adulto, né? Nos testemunhos antigos vale notar a poesia pederástica de Alceu e seus Paidicá são mencionados, mas são parcos os seus fragmentos em seu corpus em versos muito danificados. Para nós, mais conhecidos por esse gênero são Íbico, Anacreonte, Píndaro, mas sua prática remontaria ao Alceu. Alceu já começa com esses versos a jovens, nessa pederastia. Vou ler de novo. Ó ciprogênia, a ti num belo Damonactides, junto às oliveiras adoráveis soprou, pois ao se abrirem as portas da primavera, ambrosia eles exalando, não, jovens, com jacinto eles se coroando. Toda essa questão aí, né, de seduzir os jovens. O fragmento 298 é um longo fragmento. Ele canta a violação de Cassandra. É um fragmento que tem fontes no papiro de Oxirrinco 2303
e no Papiro de Colônia de 2021, ambos do século I depois de Cristo. A Cassandra era uma princesa troiana, filha de Príamo. Essa violação foi perpetrada pelo guerreiro aqueu Ajax Lócrio, ou Menor, filho de Oileu, em meio aos excessos praticados pelos vencedores no decorrer do saque de Troia. O crime é tanto pior por ser Cassandra, sacerdotisa de Atena, e por tê-la arrebatado à força de dentro do templo da deusa, o herói sacrílego, que em consequência será objeto da ira de Atena. Sobre suas naus, no retorno à sua terra, a ilha de Eubeia, a deusa enviará uma tempestade e ele morrerá no naufrágio. Vou ler então esse fragmento que conta essa situação, fragmento 298. Não conforme a justiça, lançaram correntes, nos pescoços por lapidação. Para os aqueus bem melhor era matarem. Navegando para além de Egeia, encontrariam um mar. No templo, a menina de Príamo, de Atena de multiespólios, tocando o queixo. Mas os inimigos entravam na cidade, e Deífobo junto, lamentação da muralha, das crianças o grito, tomou a planície. Tomado de furor funesto, ele veio de Palas, que dos deuses todos venturosos é aos sacrílegos. E agarrando a virgem com ambas as mãos, ela postada junto à estátua, o Lócrio não temeu, doadora de guerras, mas ela, terrivelmente de sob os sobrolhos, empalidecendo pelo mar, Vinácio voou e com ocultas tempestades de súbito agitou-o. Então ele está todo quebrado o texto. Mas aqui com as notas dá para a gente perceber, né, que aconteceu a violação e depois o Ajax sofreu aí na tempestade, né, morreu afogado na volta. Fragmento 308 é um hino a Hermes. Esse aqui é transmissão indireta. Esse fragmento foi citado no inquérito sobre os metros de Hefestion, no século II depois de Cristo. Vou ler também. Saudações ao tu que reges Silene, pois a ti o peito me anima a inear, tu que nos próprios cimos dos montes Maia gerou, após se unir ao Crônida, soberano de todos. Legal, né? Fragmento 332. Inserido no universo simposiástico, visto em chave política, o fragmento abaixo é citado em Ateneu como mostra de que para Alceu o vinho é para ser bebido em quaisquer tempo e circunstâncias, como diz o tratado. A da canção abaixo é aquela em que comemoram a persona loquens e a audiência de Etairoi, companheiros, sócios, a morte do tirano Mircilo. Eu quis pegar este porque, além de falar da morte de Mircilo, vai falar da questão do vinho. Agora é preciso beber, e para além das forças, beber, já que Mircilo morreu. Achei muito legal esse. O fragmento 346 também tem como tema o vinho. E de novo, aparece em Ateneu com um caráter filosófico e linguagem exortativa. Fragmento 346. Bebamos, esperamos as lâmpadas. Por quê? Mede um dedo o dia. Toma as grandes taças adornadas, meu caro, pois o filho de Semele, Zeus, deu aos homens o vinho, que traz ouvido. Misturando-as, verte uma parte de água, duas de vinho, até cheias as bordas as taças, e que uma a outra empurre. Então essa comemoração aí do hedonismo, né, da vida, da constatação da efemeridade da vida, tema presente na poesia grega, desde em Ilíada, no canto sexto, no diálogo entre os guerreiros inimigos Diomedes, o Aqueu e Glauco, Lício e aliado dos troianos. Tal tema aqui, então, é cantado a partir de motivos como a brevidade da vida, de que se vale ao seu. Então, bebamos, porque um dia apagará as luzes, né, do dia. Esperamos as lâmpadas, porque mede um dedo o dia, então o dia é pequeno. O poeta parece ter sido o primeiro a fazer associação entre o tema do vinho e o da efemeridade da vida humana, tão próprios ao que a tradição posterior aos poetas latinos conhecerá como tema do carpe diem, principalmente em Horácio, expressão horaciana cunhada na Ode indicada, a Ode 1, verso 11.
Note-se que o vinho é um presente de Dioniso, filho de Semele e Zeus. No êxtase da embriaguez, o vinho produz o esquecimento, pois o filho de Semele e Zeus deu aos homens o vinho que traz ouvido, com L, é o esquecimento, né? Você bebe para esquecer as dores da vida. Na exortação à ingestão do vinho, certamente no simpósio, o poeta faz a linguagem da canção se elevar, ao tratar da origem da bebida. Depois dá-lhe a agilidade e o dom sôfrego de um beber imoderado, que instaura o excesso e escapa à ideia da justa medida, do equilíbrio tão marcada na combinação das partes, de água para uma de vinho. Interessante, né? Bebamos, pois a vida passa. Mais um fragmento 347 exorta também a embriaguez como forma de combater a canícula quando se conjugam o astro Sírio ou a estrela Cão e o Sol, assim no auge do momento aí do verão. Molhe os pulmões com vinho, pois o astro perfaz seu giro. A estação é dura e tudo está sedento sob a secura, e das folhas canta docemente a cigarra. O cardo floresce, e agora as mulheres são mais lascivas, mas os homens débeis, pois o círio, cabeças e joelhos queima. Aqui, esse foi citado no comentário de Próclo, esse fragmento 347, gramático do século II depois de Cristo, ou filósofo neoplatonista no século V depois de Cristo. E Hesíodo também fala desse tema, né? No trabalho, nos dias. Convida o homem a beber para escapar à canícula. Quando vem, então, o sol que queima, resulta a mais terrível secura, a mais terrível calor, o mais terrível calor, a fraqueza dos homens. Mas a excitação das mulheres, embora em tonalidades menos sensuais do que no poeta Lésbio, Hesíodo, cujo poema didático sapiencial Próclo comenta. Então, Próclo comenta Hesíodo e comenta esse aqui também, o fragmento 347. E no qual o homem debilitado pela canícula, velhice, é o camponês que, por conta da necessidade do trabalho, expõe-se ao sol, ao calor, né? Ele trabalha tanto que fica muito cansado com o calor. A diferença de sua mulher que se ocupa fundamentalmente da casa. Não sabemos, todavia, se Alceu fala de um ponto de vista equivalente ao do poema hesiódico. É que o homem trabalha demais e a necessidade do trabalho, né, leva a esse sofrimento. Mas bebamos o vinho. Por último, o fragmento 368, citado em Hefestion. Esse é um fragmento provavelmente remanescente de um paidikon, um canto aí para os jovens, para a sedução de meninos. Nele é solicitada a presença de Menon, menino elogiado em Carienta, gracioso, termo que encerra a ideia de Craris, fundamentada no ideal da reciprocidade, essencial ao simpósio desejada pelo amador. A persona decerta um homem adulto, dado o contexto em que se insere, mostra-se desejoso do menino, sem o qual não pode desfrutar os prazeres do simpósio. Canta elogiosamente o sedutor. São só 2 versos, né? Peço a alguém convidar o gracioso Menon, se de fato devo me alegrar por estar no simpósio. A gente escandaliza, né, diante dessas realidades comuns aos gregos de sedução de meninos, mas só aparecem aqui nas canções mélicas. Essas canções tratam também desses temas, os paidikon, cantos que homens adultos faziam para seduzir meninos adolescentes ali do simpósio, que era um ambiente masculino. Alceu, então, eu achei assim, tem algumas coisas legais, como esses cantos que falam do mar, do vinho, mas esses que envolvem em político eu achei bem cansativo, sabe? Porque ele envolveu muito com isso e, assim, eu não gostei dessa parte. Mas esses outros que falam, como eu já disse, da beleza da natureza, do mar, eu gostei. Então hoje, Alceu, um grande poeta aí arcaico grego, e no próximo vídeo vamos falar da única mulher desses 9 poetas, a Safo. Um abraço, até mais.